Vamos começar com o ciclo diploide, que é aquele que para nós é mais evidente. Porquê? Porque é aquele que acontece com os animais, inclusivamente connosco. A espécie Homo sapiens, sendo um animal, tem um ciclo de vida como todos os outros animais do tipo diploide. Não acontece só nos animais, acontece também em alguns protistas, tais como algumas algas e em alguns protozoários. E acontece em muito poucos fungos, em que as únicas células haploides são os gametas. Este ciclo é, assim, um ciclo de vida com dominância diploide, designado por isso ciclo de vida diploide. Este é um ciclo de vida em que as únicas entidades haploides são os gametas. Quer dizer que o resto do ciclo de vida destes seres é passado todo com células que são diploides. E daí não ser de estranhar que o ciclo de vida se chame diploide. A união dos dois gametas, por fecundação, dá origem a uma célula diploide, que é o zigoto ou ovo, como também já temos vindo a referir, que por divisões mitóticas sucessivas e diferenciação celular origina uma entidade adulta diploide. Temos aqui neste cantinho, de uma forma mais sumida, a representação do ciclo de vida com reprodução sexuada geral, em que alterna meiose e fecundação, em que temos a alternância das fases nucleares, haploide e diploide, ou, dito de outra maneira, haplófase, que alterna com diplófase. E agora aqui vamos ver que este ciclo geral se aplica. O que é que acontece? A meiose acontece então quando se formam os gametas. E por isso a meiose é designada meiose pré-gamética. Provavelmente já tinhas pensado nisto, porque ao saberes que as únicas células haploides são os gametas, elas tinham que ser as células que resultam da meiose. E é isso efetivamente que acontece aqui. Por meiose formam-se os gametas. Entra-se então na fase haploide. Os núcleos estão na fase haploide. E qual é o destino dos gametas? Os gametas só têm duas possibilidades. Ou levam a cabo a fecundação ou morrem. Então, se eles morrem, já não ficam para nós contarmos a história. Mas se ocorrer a fecundação, que é o que está aqui, gametas haploides vão ser responsáveis pela fecundação e vai-se formar um zigoto. A primeira célula diploide após os gametas. E o que é que vai acontecer ao zigoto? É o zigoto que agora se vai dividir mitoticamente. Se isto for um ciclo de vida de um ser multicelular, é claro que se for um ser unicelular, ele, a partir do zigoto, não vai originar mais células, mas sim o próprio zigoto ir-se-á diferenciar naquilo que é o ser no seu aspecto final, mas, de uma maneira geral, estando nós, por exemplo, a falar de animais, sendo os animais todos pluricelulares, o que vai acontecer é que o zigoto se vai dividir por mitoses, vai ocorrer diferenciação e vamos obter um indivíduo adulto em que as suas células são todas diploides. Então podemos dizer que o indivíduo adulto é um ser com células diploides. É nesse indivíduo adulto que vão surgir por meiose os gametas. Sendo um animal, as glândulas sexuais, que são os testículos e os ovários, são designadas genericamente por gónadas e essas gónadas vão sofrer, em algumas das suas células, meiose e vão originar os gametas, que são haploides. E voltamos então aqui. Então, como vês, num ciclo de vida em que a meiose é pré-gamética, isto quer dizer que por meiose se vão obter os gametas, as únicas células vão ser mesmo os gametas, porque eles só têm esta missão, é realizarem a fecundação. Então ocorre meiose numa célula diploide, obtêm-se os gametas. Qual é o destino dos gametas? É ocorrer a fecundação. Então já passámos imediatamente para a fase diploide. E daí este ciclo de vida ser um ciclo de vida diploide, que segue este mecanismo normal de um ciclo de vida com reprodução sexuada. Então, no indivíduo adulto, que é 2N, em estruturas sexuais ocorre a formação dos gametas, claro que é por meiose. Esta formação de células haploides a partir de células diploides está, sem dúvida, dependente da meiose. Esta meiose é classificada como meiose pré-gamética
Todos os ciclos de vida que a meiose é pré-gamética são classificados como ciclos diplontes, como penso que já terás percebido. Então, se a meiose ocorre, se formam gametas. Por isso se chama pré-gamética. Então, partimos de uma célula diploide para uma haploide. Se o único destino possível dos gametas é ocorrer a fecundação, quer dizer que imediatamente passamos outra vez para células diploides. Então, neste caso, o ciclo de vida, na sua generalidade, é passado com células diploides. Só são haploides as células específicas para se reproduzirem. Logo, o ciclo de vida é diplonte. Um exemplo de um ciclo de vida diplonte é o que acontece nestas algas do género Fucus. É uma alga que provavelmente já viste na praia, ela tem assim umas pontas, até que às vezes tem umas bolinhas que se aperta e aquilo dá um estalinho. Essas algas são deste grupo, do grupo Fucus, e o que acontece com os Fucus é que eles também passam a sua vida com células diploides. E como é que se vai passar então a reprodução sexuada? Estas algas têm estruturas onde vão ser formados os gametas, e essas estruturas são chamadas concetáculos, e têm concetáculos femininos, o feminino é sempre representado por este símbolo, e concetáculos masculinos. Nos concetáculos vão acontecer uma série de transformações, mas que vão culminar, ou seja, vão terminar com a ocorrência de meiose, formando-se então nos concetáculos femininos por meiose, oosferas, e nos concetáculos masculinos por meiose, anterozoides. Oosferas são os gametas femininos, anterozoides são os gametas masculinos. Então, imediatamente já estamos a identificar o tipo de meiose. A meiose aconteceu e formaram-se os gametas. Então esta meiose é pré-gamética. E qual é o destino dos gametas? Ou morrem ou são usados para a fecundação. E, ao serem usados na fecundação, imediatamente vão repor um número diploide de cromossomas nesta célula, porque o zigoto resultou da união do gameta masculino e do gameta feminino. Já temos então uma célula de zigoto 2N. E o que vai acontecer a esta célula zigoto? Este ser é multicelular, logo o que lhe vai acontecer é que se vai dividir por mitoses, vai ocorrendo diferenciação e vamos obter novamente um ser com características de Fucus, ou seja, desta alga adulta. Sem dúvida que esta alga é uma alga com um ciclo de vida diplonte. Então o que é que ela tem? Meiose pré-gamética. As únicas células haploides deste ciclo de vida são os gametas, portanto. Sempre que a meiose é pré-gamética, quer dizer que as únicas células haploides são os gametas. Então, há predomínio da diplófase neste ciclo de vida e eu posso dizer que o ciclo de vida é diplonte. Chegamos à verificação da aprendizagem, tens a oportunidade de parar, responder às perguntas e depois continuares comigo. Eu vou já continuar então. O diagrama da figura representa de forma esquemática estruturas e processos que caracterizam diferentes tipos de ciclos de vida. Temos um ciclo A cheio, depois temos o ciclo B com este tracejado com tracinhos e o ciclo C com tracejados com pintinhas. Pergunta 1. Seleciona a alternativa que preenche os espaços na frase seguinte de modo a obter uma afirmação correta. O ciclo C representa um ciclo de vida. Então vamos lá ver o que é que o ciclo de C nos mostra. O ciclo C é este das pintinhas. Então, o ciclo C temos este das pintinhas. E o que é que vemos aqui? Vemos que ocorreu fecundação, formou-se uma célula 2N, que identificamos como sendo o zigoto. E o que aconteceu ao zigoto? Aconteceu-lhe qualquer coisa que deu uma entidade multicelular. Ora, então o que é que isto quer dizer? Mitoses e diferenciação. E agora a entidade multicelular vai acontecer-lhe qualquer coisa, meiose. E o que é que resulta da meiose? Temos que seguir o tracejado com pontinhos, então temos que ir para este lado. Então vamos ver que por meiose, aquilo que resultou foram gametas.
Gâmetas porquê? Como é que eu sei que são gâmetas? Porque eu sei que são duas células N que se vão juntar e vai ocorrer fecundação. Então, que tipo de meiose é esta? Esta meiose é a nossa conhecida meiose pré-gamética. Então já sei que tipo de ciclo de vida é este. É um ciclo de vida com meiose pré-gamética, logo o ciclo de vida é um ciclo de vida diplonte. Então, já posso excluir logo o C e o D. O ciclo de vida só pode ser diplonte. E agora, a meiose é de que tipo? É pós-zigótica ou é pré-gamética? Apesar de ainda não saberes o que é um ciclo de vida com meiose pós-zigótica, sabes que para ser diplonte a meiose tem que ser pré-gamética. Então, imediatamente tínhamos que escolher aqui a linha B. E esta seria a resposta certa. Pergunta 2. A reprodução sexuada caracteriza-se pela ocorrência de fecundação e meiose. Não é novidade nenhuma, não é? Relaciona a ocorrência desses dois processos no ciclo reprodutivo de qualquer espécie com a manutenção do número de cromossomas que caracteriza essa espécie. Esta pergunta não é nova para ti e por isso sugiro que tu faças aqui um treino de como responder a uma pergunta na medida em que me parece que já saberás mesmo o que dizer. E então isso ajuda-te a teres um bocadinho mais de segurança quando fores responder a outras em que não sabes muito bem ainda o que tens que dizer. A minha sugestão é que comeces por fazer a definição de fecundação, dizeres que a fecundação é um processo em que duas células haploides, os gâmetas, se juntam, originando uma célula diploide, o zigoto, e que a meiose é um processo em que a partir de células diploides se formam células haploides. Então já tens aqui muita informação. E a seguir fazes o quê com esta informação? Tens que usá-la para explicar que vai haver manutenção do número de cromossomas. Manutenção do número de cromossomas quer dizer que ele não varia, que a espécie vai mantendo sempre aquele número de cromossomas. Então agora, o que é que vais ter que dizer? Que as espécies são caracterizadas por terem o mesmo número de cromossomas ao longo das gerações e que, ao ocorrer fecundação em que iria passar de células haploides para células diploides, vai também depois ocorrer meiose em que as células diploides voltam para haploides. Sendo assim, é possível que com reprodução sexuada se consiga manter o número característico de cromossomas de uma determinada espécie. Vamos então ver aqui quais eram os tópicos que em 2011 sugeriam que fossem apresentados. Na fecundação ocorre a união de duas células com duplicação do número de cromossomas. Portanto, se tu explicasses o que era a fecundação, já estavas a dizer isto. Na meiose, a redução a metade do número de cromossomas, que se dissesses o que é a meiose, também já estavas a dizer isto. E depois só tinhas que dizer que compensa a duplicação, não é? Tinhas que explicar que os dois processos eram o oposto do outro. Se dissesses que um é o oposto do outro, estavas a explicar que compensa. Mantendo-se em cada geração o número de cromossomas que caracteriza a espécie. Não nos podíamos esquecer de referir isto. Porquê? Porque isto é o que nos pedem, que é de qualquer espécie com a manutenção do número de cromossomas. Então eu tinha sempre que referir este aspecto nesta resposta. O ciclo de vida aplonte, como qualquer um dos 3 ciclos de vida que são alvo do nosso estudo, seguem o ciclo de vida geral da reprodução sexuada, com alternância de meiose e fecundação, sempre com junção de 2 gâmetas que formam um zigoto, alternância de haplofase e diplofase, sempre. Aqui está esta representação simplificada de um ciclo de vida com reprodução sexuada. Este ciclo de vida ocorre em quase todos os fungos, efetivamente são muito poucos os que não têm este tipo de ciclo de vida. Por isso, se vires um ciclo de vida de um fungo, fica logo com a ideia, bom, isto quase certeza que é um ciclo de vida aplonte, porque muitas vezes aí está a chave da resposta certa. Também ocorre nos protozoários e em algumas algas. Digamos que as algas são as menos nossas amigas deste ponto de vista, porque as algas podem ser qualquer coisa. Uma espécie de algas tem sempre o mesmo tipo de ciclo de vida, mas as algas no seu todo podem ter qualquer um dos 3 tipos de ciclos de vida. Por isso, quando vemos uma alga,
temos sempre que analisar tudo. Se virmos um animal, esse animal tem com certeza ciclo de vida dipelonte. Se virmos um fungo, quase certeza que ele vai ser apelonte, mas vamos lá, pode ser que nos ponham a exceção, porque é mesmo uma exceção aqueles que não têm ciclo de vida apelonte. Por isso, é só uma indicação que às vezes te pode ajudar. E neste caso, dos ciclos de vida apelonte, vamos ter o oposto do que vimos no ciclo de vida dipelonte. No ciclo de vida dipelonte, só havia um tipo de células que eram apeloides, que são os gâmetas. No caso do ciclo de vida apelonte, vai ser ao contrário. Portanto, qual é que vai ser aqui o predomínio? Das células apeloides. Mas eu sei que se o ciclo de vida tem reprodução sexuada, tem que ter pelo menos uma célula que é diploide. E qual é ela? Claro que é o zigoto. Então, um ciclo de vida apelonte tem apenas uma célula que é diploide, que é o zigoto. E o resto do ciclo de vida é passado com células cujos núcleos são apeloides. Dizemos então que este ciclo é um ciclo de dominância apeloide, porque de diploide é mesmo só o zigoto. Então vamos lá, como sempre vamos começar com a meiose. Então o que é que acontece com a meiose? Então se todas as células são apeloides, com exceção do zigoto, onde é que a meiose tem que acontecer? É claro que tem que acontecer no zigoto, porque a meiose só acontece em células diploides para as transformar em apeloides. Então aqui vamos ter que a meiose ocorre no zigoto. Logo que o zigoto se forma, há meiose. Então como é que se chama esta meiose? Que nome é que lhe vamos atribuir? Meiose pós-zigótica, para nos dizer, formou-se o zigoto e logo a seguir temos a meiose. Então passamos de diploidia para apeloidia. As células aqui pós-meiose são todas já apeloides. E agora que estamos na etapa apeloide, o que é que vai acontecer? É aqui que o ciclo de vida deste indivíduo vai passar a maior parte do seu tempo, até que tenha novamente que se reproduzir, formar então gâmetas e originar um zigoto. Por isso, mitose e diferenciação, no caso, obviamente, ser um ser multicelular, porque também existem ciclos de vida apelontes em seres unicelulares, e o que vai acontecer é que quando é necessário fazer gâmetas, não é preciso haver meiose. Porquê? Porque as células já são apeloides. Então só é preciso fazer com que aquelas células passem a ser gâmetas. Muitas vezes é apenas uma diferenciação e às vezes até há situações em que praticamente não há nada que seja observável. É claro que há sempre algumas transformações que levam a que aquelas células se comportem como gâmetas. Então, tudo é passado na fase apeloide e quando algumas células apeloides destes seres funcionam como gâmetas, ocorre a fecundação, forma-se o zigoto e a seguir o que acontece ao zigoto? Meiose novamente. Novamente repomos a apeloidia, agora a apeloidia é reposta na apelofase. Então, este ciclo de vida tem dominância apeloide. A união de dois gâmetas, fecundação, dá origem a uma célula diploide, que é sempre o zigoto ou ovo, que por meiose origina células apeloides, foi o que acabámos de ver. Portanto, usa este conhecimento para não teres que memorizar muita coisa, porque se tu perceberes, é muito evidente depois quando tu começares a falar das coisas assim, pois é, tem que ser. Então se a meiose ocorre no zigoto, quer dizer que o zigoto tem que ser a única célula que é diploide, porque ocorrendo a meiose, logo a seguir já temos células apeloides. Então, assim, o zigoto é a única célula diploide. Esta meiose é classificada como meiose pós-zigótica, como estamos a ver. Todos os ciclos de vida em que a meiose é pós-zigótica são chamados ciclos de vida apelontes. No indivíduo apeloide, aquele que é N, ocorre a formação dos gâmetas por mitose e, consequentemente, alguma diferenciação para ele desempenhar aquele papel que é diferente do papel que o indivíduo tem no seu dia-a-dia. Agora vamos analisar uma alga com ciclo de vida apelonte. Esta alga é a Spirogyra, que tem este nome porque ela é mesmo uma alga muito engraçada, porque ela tem no seu interior
os cloroplastos enrolados em hélice. E então daí vir este Spirogyra, é porque se fosse uma espiral. Então a Spirogyra é uma alga relativamente simples, da qual já falámos quando falámos da reprodução assexuada por fragmentação, em que ela é constituída por filamentos longos em que as células estão colocadas topo a topo. E aqui estamos a ver um filamento longo, uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, e aqui está o chamado filamento vegetativo. Vegetativo porque ele não se está a reproduzir. Pode-se reproduzir assexuadamente por fragmentação. E o que é que acontece neste filamento? Este filamento é haploide. Se eu analisar os cromossomas que estão dentro de cada uma das células, vou ver que não há pares de homólogos. Então quer dizer que as células são haploides. Sendo as células haploides, isso significa que para formar gametas não vai haver meiose, obviamente, não é? Então já temos o número, ou seja, já temos a haploidia que é necessário ter para poder formar um gameta. E é isso que acontece também aqui. Quando esta alga inicia a reprodução sexuada, o que é que vai acontecer? E o que vai acontecer é que se juntam dois filamentos. E atenção, nunca é o mesmo filamento, por exemplo, que dá assim a volta e que vem aqui juntar-se outra vez. Não, são sempre dois filamentos independentes. E um vai funcionar como o filamento menos e o outro vai funcionar como o filamento mais. Tal como falámos em relação aos fungos, em que não dizemos a hifa masculina e a hifa feminina, dizemos a hifa mais e a hifa menos, aqui dizemos o filamento mais e o filamento menos. E então, o que é que acontece? Um filamento mais coloca-se lado a lado com o filamento menos, como aqui está, e inicia-se a formação de ligeiras barrigas nas células que estão lado a lado, como está aqui uma e outra, são protuberâncias, que crescem uma em direção à outra. Aqui, essas protuberâncias já se encostaram e acaba mesmo por ser destruída esta ligação aqui da parede celular. Portanto, aquilo fica um tubo aberto. À medida que isto está a acontecer, começam a ocorrer algumas alterações no citoplasma e com a própria membrana celular, porque isto são células vegetais, como tal, têm parede celular, não te esqueças desse pormenor, e então começamos a ver aqui uma mudança da configuração interna do citoplasma. E, mais interessante a seguir, é que se começa a observar que um conteúdo celular, neste caso é este conteúdo celular, está a iniciar o movimento para aqui, para este tubinho, a que se chama um tubo de conjugação. Está aqui o nome. Para o tubo de conjugação. Já está aqui no tubo de conjugação. E depois é através de enzimas que são libertadas para este espaço que vai ser destruída esta ligação e fica o tubo aberto. E, uma vez o tubo aberto, o conteúdo desta célula vai passar para a outra célula. Então isto é a fecundação que está a acontecer. Este gâmeta, que é isto que ele é, vai passar para esta outra célula e vai haver fusão das células e posteriormente haverá fusão dos núcleos. No caso da Spirogyra, vemos que um filamento funciona sempre da mesma forma e o outro também funciona sempre da mesma forma, ou seja, não há umas células a passarem do filamento de baixo para o de cima e outras a passarem do de cima para o de baixo, não. Se é o filamento de baixo que dá às células que se movimentam, então as do filamento de cima são aquelas que ficam paradas e que vão receber o conteúdo celular da célula que vem de baixo. Então, neste caso, vamos dizer que estas células são gâmetas. Elas estão a ter essa missão, a missão de levarem a cabo a fecundação. Chamamos a estes gâmetas que se movimentam os gâmetas dadores, enquanto que estes que são os que ficam à espera que lá chegue o outro gâmeta, são os gâmetas receptores. Posso também juntar uma outra designação a estes filamentos, dizendo que este é o filamento dador e este é o filamento receptor. Uma vez os dois citoplasmas fundidos, por aqueles processos que nós já sabemos que são relativamente fáceis devido à fluidez da membrana, com os dois núcleos lá dentro, para termos o zigoto, só falta termos mesmo
a cariogamia. A partir do momento em que temos a cariogamia, temos um zigoto. Assim que se formam os zigotos, forma-se uma camada resistente à volta daquela célula que faz com que ela tenha uma função de esporo e por isso se chama zigósporo. Então, houve união, temos o zigoto e ele agora fica envolvido por uma camada resistente para poder resistir às adversidades do meio ambiente. E é dentro desta célula que vai acontecer a meiose. Então aqui tínhamos um núcleo, este zigósporo vai sofrer meiose, meiose 1 reducional já temos 2 núcleos, meiose 2 equacional já temos os 4 núcleos, temos aqui uma tétrada nuclear. Repara que aqui não temos divisão do citoplasma, isto já é um pouco significativo do que é que vai acontecer. E o que é que vai acontecer? E o que vai acontecer é que 3 destes núcleos vão degenerar e fica só um núcleo. Apesar de ter ocorrido a meiose que restabeleceu a ploidia em haploidia, não vai haver 4 células, mas apenas uma. Ou seja, cada zigósporo vai originar apenas uma entidade que, quando germinar, vai dar um filamento vegetativo. Como? Esta célula que aqui está, quando as condições forem boas para ela poder germinar, a célula vai se dividir por mitoses sucessivas, ou seja, na realidade a célula dá 2, imagina esta deu esta e esta, depois esta divide-se, dá esta e esta, e assim sucessivamente o filamento vai crescendo. Sendo assim, repara que a meiose restabeleceu sem dúvida a ploidia característica desta espécie. A ploidia característica é a ploidia. Ao contrário do que se passa connosco Homo sapiens e connosco animais na generalidade, em que o que vai restabelecer a nossa ploidia é a fecundação, porque nós passamos a nossa vida praticamente toda na etapa diploide, enquanto que estes seres passam a sua vida toda na fase haploide, com exceção do zigoto que está aqui. De uma maneira geral, todas estas células vão originar zigósporos e por isso vão acabar por se formar muitas espirogiras, porque em cada uma destas células se vai formar um zigósporo, cada zigósporo por meiose vai originar as células haploides, mas cada célula haploide, quando as condições forem as boas, vai poder germinar e originar o filamento vegetativo. Por isso, este ciclo de vida é sem dúvida um ciclo de vida haplonte. Ora, aqui eu posso dizer uma coisa interessante, é que neste ciclo de vida há isogamia morfológica. Iso quer dizer igual. Igual, gamia tem que ver com gametas. Então, do ponto de vista da morfologia, não se nota diferença nos gametas. Repara que este aqui e este são iguais. Portanto, há isogamia morfológica. No entanto, há anisogamia funcional. O prefixo an, antes do iso, significa a negação. Então, a negação do igual é ser diferente. Quer dizer que, funcionalmente, os gametas são diferentes. Então, é evidente que um gameta se desloca e o outro não. E por isso dizemos que há anisogamia funcional. Um gameta é o dador, outro gameta é o receptor. Então, o que é que podemos dizer sobre este ciclo de vida? Que a meiose é pós-zigótica. Assim que identificamos meiose pós-zigótica, sabemos logo o que é que está a acontecer, que só o zigoto é diploide e também que há predomínio da haplófase. Logo, este ciclo de vida é haplonte. Chegamos à verificação da aprendizagem e aqui temos um exercício que já terás com certeza feito e vens aqui analisá-lo comigo. Os fungos pluricelulares são constituídos por hifas, que no seu conjunto formam um micélio. Já sabes esta informação toda. A figura 4 representa o ciclo de vida de um fungo pluricelular da classe Ascomycetes. Aquele que nós analisámos era da classe Zygomycetes, este é da classe Ascomycetes. E o que é que vai acontecer aqui? Podemos analisar o ciclo de vida e podemos começar em qualquer lado. Podemos começar aqui nos ascósporos. Temos os ascósporos que germinaram e que deram esta estrutura, que é uma hifa. Depois vemos aqui várias hifas, constituem um micélio.
E vemos mesmo uma hifa a juntar-se com outra hifa e temos aqui 2 núcleos e aqui temos um zigoto na extremidade. Ainda vemos que há aqui na extremidade, que é esta, 4 núcleos e depois vemos que vai acontecer qualquer coisa aqui e que vai dar 8 núcleos, provavelmente. Chamando-se asco a esta estrutura, que como está aqui indicado é um esporângio, ou seja, se é um esporângio quer dizer que lá dentro se encontram esporos. Depois estes esporos, que são então os ascósporos, saem cá de dentro e estão aqui prontos a germinar. Então, isto é o nosso ciclo de vida. Temos aqui identificado o 1, o 2 e o 3, que são processos que nos hão de perguntar. Vamos ver então quais são as perguntas. Na resposta aos itens 1 e 2, selecione a única opção que permite obter uma afirmação correta. Escreva na folha de respostas o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. O ciclo de vida representado é aplonte ou aplodiplote. É claro que para ti agora estás com certeza a pensar, só pode ser aplonte. Ele não pode ser aplodiplote porque eu ainda não estudei o aplodiplote. Mas na realidade é aquilo que a maior parte das pessoas vai escolher, é a aplodiplote. E quando nós estudarmos o aplodiplote verás porquê. Mas tu com certeza que disseste que ele era aplonte. E ao ser aplonte, escolheste que a meiose era pós-zigótica, sendo o micélio uma entidade haploide. Mas vamos lá ver se tinhas aqui os dados para dizer isso. Então, aplonte com meiose pós-zigótica. Temos aqui identificado o zigoto. Então, se isto é o zigoto, e se a meiose for pós-zigótica, o que é que vamos obter a seguir? 4 núcleos. É verdade, estão aqui 4. Então, isto é com certeza a meiose pós-zigótica. Então, quer dizer que o zigoto era 2N, cada uma das hifas tinha que ser haploide. E o que é que aconteceu depois aqui, se tinha 4 e agora tem aqui 8? O que é que aconteceu deste para este? Cada núcleo dividiu-se por mitose, originando, a partir de 4 núcleos, 8 núcleos. 2 serão a partir daqui, estes 2 a partir do outro, e eles estão assim arrumadinhos, porque este dividiu-se em 2, ficaram neste sítio, este dividiu-se em 2, ficaram aqui, e dessa maneira ficaram os 8 arrumados naquela estrutura que tem o nome de asco. Então, nós temos efetivamente aqui os dados para dizer que isto é um ciclo de vida aplonte, porque eu vejo o zigoto a formar-se da união de 2 hifas. Então, o que é que eu tenho que interpretar? Que naquelas hifas os núcleos são haploides. Depois o zigoto sofre um processo, que é aqui o número 2, que vai dar 4 núcleos. Logo, é com certeza a meiose. Então, este ciclo de vida é um ciclo de vida aplonte. Estes esporos são meiósporos. São esporos que resultaram da meiose e que, portanto, estão relacionados com o ciclo de vida de reprodução sexuada. Então, a nossa resposta tinha que ser aplonte com meiose pós-zigótica, sendo o micélio uma entidade haploide. Pergunta 2. Relativamente ao ciclo de vida do fungo representado, verifica-se que a germinação dos ascósporos é responsável pela alternância de fases nucleares. Aqui é só pensares assim. Quais são os processos que eu conheço responsáveis pela alternância de fases nucleares? 2. Meiose e fecundação. A germinação do ascósporo resulta de algum deles? Não. A germinação é sempre por mitose. Então esta não podia ser. As hifas resultantes da germinação dos ascósporos são geneticamente iguais. O que é que eu tenho que pensar aqui? Se elas forem geneticamente iguais, quer dizer que resultam de células que, por sua vez, resultaram de mitoses. Porque as células originais que originam os micélios têm que ser iguais para darem micélios iguais. Como os ascósporos se obtiveram por meiose, eu sei que os ascósporos não vão ser iguais entre si. Se os ascósporos não são iguais entre si, eles não podem originar hifas geneticamente iguais. Então também não pode ser a B. C. O processo 2 envolve fenómenos de recombinação génica. Nós, quando andamos aqui a analisar, já percebemos que o 2 é a meiose.
E já sabemos também muito bem que a meiose tem uma série de acontecimentos que promovem a recombinação génica. Então, deve ser a C. Vamos ver a D. O micélio é uma entidade cuja ploidia é diferente da dos ascósporos. Não é, porque sendo isto um ciclo de vida haploide, todas as entidades, com exceção do zigoto, são haploides. Então têm a mesma ploidia. Logo, a D também não pode ser, então só nos fica a C. Só para completarmos aqui um bocadinho a análise desta imagem. O 1 aqui, o que é que corresponde? Corresponde à fecundação com cariogamia, e aqui o 2 é a meiose e o 3 é a mitose. O ciclo de vida haplodiplonte ocorre nas plantas, e isto significa que é mesmo em todos os seres do reino Plantae, e também ocorre em algumas algas. Relembro que as algas são do reino Protista. As espécies em que existem estes ciclos de vida haplodiplontes são aquelas espécies em que há indivíduos multicelulares haploides e indivíduos multicelulares diploides. Esta característica do ciclo de vida está associada à existência de um tipo de meiose que origina esporos e que se chama meiose pré-espórica. A possibilidade de surgirem indivíduos multicelulares haploides e diploides acontece devido à meiose ser pré-espórica. É assim um terceiro tipo de meiose que vamos juntar à meiose pré-gamética, que foi a primeira que estudámos, que está sempre associada aos ciclos de vida diplontes, à meiose pós-zigótica, que está sempre associada aos ciclos de vida haplontes, e agora temos a meiose pré-espórica associada aos ciclos de vida haplodiplontes. Temos aqui, como nas outras lições, a representação de um ciclo de vida com reprodução sexuada. Cá está a meiose e a fecundação, os dois fenómenos opostos e que permitem a existência destes ciclos de vida com reprodução sexuada. E agora vamos analisar qual é a diferença relativamente aos outros. O que é que temos que acrescentar aqui, que é realmente o tipo de meiose ser diferente. Então, o que é que se passa neste ciclo de vida? Vamos partir da meiose, porque é a meiose o nosso objeto de estudo. Então, a meiose é pré-espórica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela ocorre e a seguir se formam os poros. Cá temos, a partir de uma célula, que eu posso chamar célula-mãe dos esporos, ocorreu meiose. A meiose origina 4 células e essas células são os esporos, que são, portanto, células haploides. E neste ciclo de vida, o que é que vai acontecer aos esporos? Os esporos vão originar, por mitoses e diferenciação, um indivíduo adulto cujas células são haploides. Este indivíduo é aquele que vai ter capacidade para originar os gametas, então ele vai se chamar gametófito. Então, o gametófito, para produzir os gametas, não precisa que lhe aconteça mais nenhum processo de divisão nuclear especial. A única coisa que é necessário é que ocorra a diferenciação de algumas suas células haploides para ser possível originar os gametas. Uma vez diferenciadas estas células que vão funcionar como gametas, pode ocorrer fecundação. Ocorrendo fecundação, o que é que se obtém? Obtém-se um zigoto. E o zigoto é sempre a primeira célula diploide nestes ciclos de vida com reprodução sexuada. Então, o que é que vai acontecer a este zigoto? Já deve-se estar a imaginar. Como este ciclo de vida tem indivíduos multicelulares haploides e tem indivíduos multicelulares diploides, a partir de um zigoto por mitose e diferenciação, vamos obter um indivíduo adulto cujas células são todas elas diploides. Então já estás a ver 2 indivíduos adultos, um diploide e outro haploide. Então, e este indivíduo adulto, que particularidade é que ele tem neste ciclo de vida? Ora, é neste indivíduo adulto que vai ter que ocorrer a meiose, porque a meiose tem que acontecer em células que são 2N, que são diploides. Então, o indivíduo adulto tem células, a que vamos dar o nome genérico de células-mãe dos esporos, que são células diploides, nas quais vai acontecer a meiose. Quando acontecer a meiose, formam-se as primeiras células haploides, que são então esporos. Como vês, este ciclo de vida tem meiose e fecundação, como qualquer ciclo de vida com reprodução
sexuada, mas tem a particularidade de ter dois indivíduos significativos, que é um haploide e o outro diploide. O haploide é aquele que vai produzir os gametas, chama-se gametófito. O diploide, que é aquele que vai produzir os esporos, chama-se esporófito. Resumidamente, o que é que podemos dizer? Que os esporos, que são N, germinam e originam indivíduos adultos que também são haploides, que são os gametófitos, onde se diferenciam estruturas sexuais responsáveis pela formação dos gametas. Essas estruturas sexuais chamam-se gametângios. Então estás a ver, quando tem a terminação em fito, é o ser em si. Quando falamos em gametángio, que tem a terminação em ângio, é a estrutura daquele ser. Então, gametângios são as estruturas que produzem gametas e que estão no ser a que se dá o nome de gametófito. A união dos dois gametas, não há nada de novo aqui, é a fecundação e dá sempre origem a uma célula diploide que é o zigoto, também designado ovo. Como estamos a ver, quer os esporos, quer o gametófito, quer os gametas, são todos seres haploides. E considera-se que eles são de uma mesma geração, a que se dá o nome de geração gametófita. Então estamos aqui a ver a identificação da geração gametófita. Se calhar já estás a antever que a outra geração vai ser a geração esporófita. E é isso que vamos ver já a seguir. Tínhamos terminado com os gametas, que são as últimas entidades da geração gametófita. E agora vamos começar com entidades que são diploides. O zigoto, que é a primeira, mas que por divisões mitóticas sucessivas já vimos que vai originar uma entidade diploide adulta multicelular, que é o esporófito. Então aqui temos o esporófito. E o que é que este esporófito tem? Ele vai ter esporângios nos quais por meiose se vão formar os esporos. Tal como já referi em relação à geração gametófita, faço aqui a mesma relação, que é quando a terminação é em fito, é a entidade, é o ser. Se termina em ângio, já é uma estrutura daquela entidade. O esporófito contém esporângios nos quais ocorre meiose, meiose essa que leva à formação dos esporos, que são haploides. O zigoto e o esporófito constituem assim a geração esporófita, que se inicia com o zigoto e termina na meiose. Aqui está então os indivíduos que nós consideramos na geração esporófita. Como vês, a geração gametófita é caracterizada por indivíduos haploides, enquanto que a geração esporófita é caracterizada por indivíduos diploides. Diz-se assim que neste ciclo de vida, e é o único em que isto acontece, há alternância de gerações. Alternam as gerações esporófita, onde estão as entidades 2N, e a geração gametófita, onde estão as entidades N. Ou seja, alterna a geração em que as células são diploides, a esporófita, com a geração em que as células são haploides, a gametófita. Temos então aqui a alternância das gerações, geração esporófita e geração gametófita. Não te esqueças, no entanto, que todos os ciclos de vida com reprodução sexuada têm alternância de fases nucleares. É característico da reprodução sexuada, a alternância da haplófase com a diplófase. A alternância de gerações ocorre exclusivamente no ciclo de vida haplodiplonte. Vamos agora analisar o ciclo de vida de uma alga, a Ulva lactuca. É uma alga comum nas nossas praias e que é conhecida como alface do mar. Vamos começar com o esporófito, que é então o ser multicelular responsável pela produção de esporos. O esporófito é sempre diploide, 2N, aqui está, e no esporófito existem células, as células-mãe dos esporos, nas quais vai acontecer meiose. Essa meiose vai originar esporos. Vai originar, nomeadamente, 4 esporos por cada célula que sofre a meiose. O que é que vai acontecer com cada um destes esporos? É necessário que esporos diferentes germinem e a germinação vai ser o quê? Vai ser por mitoses e diferenciação. Por isso os esporos são haploides, por mitose e diferenciação, os seres que se vão formar são também haploides. E temos aqui
dois seres haploides que vão funcionar como gametófitos e nesta espécie os gametófitos são distintos. Podemos dizer que há um gametófito feminino e outro masculino. Não é o mesmo gametófito que produz os dois tipos de gametas, ou seja, isto é uma espécie dioica. Sendo assim, já temos estas entidades que germinaram a partir dos esporos, temos dois gametófitos independentes, nos quais, por diferenciação, se vão formar os gametas. Os gametas na água vão se encontrar, vão se fundir, inicialmente juntam-se os citoplasmas, depois acaba por ocorrer cariogamia e quando ocorre a cariogamia, aqui temos o zigoto. Chegamos à etapa em que se vai repor o número diploide desta espécie. O que vai acontecer ao zigoto é que ele vai germinar também por mitoses e diferenciação e vai originar um esporófito. Aqui o que é interessante também é verificar que não existe dimorfismo entre estas entidades multicelulares. Não existe dimorfismo sexual entre gametófitos masculinos e gametófitos femininos e também não existe dimorfismo entre os gametófitos e os esporófitos. O aspecto é deles todos muito, muito semelhante. Então o que é que temos aqui sobre esta espécie? Ela é uma espécie dioica. Há isogamia. O que é que isto quer dizer? Que os gametas não se distinguem. Já falámos de isogamia quando falámos da espirogira. E nesta espécie a fecundação é externa. Aproveita para relembrares aqui o significado destes termos e dos seus opostos. Por exemplo, dioica, o que é monoica, isogamia, o que é anisogamia, fecundação externa, o que é fecundação interna. O que é que podemos então dizer relativamente a este ciclo de vida da uva lactuca? Podemos dizer que a meiose é pré-espórica e isso imediatamente nos remete para um ciclo de vida haplodiploide, que há duas entidades pluricelulares, o esporófito diploide e o gametófito haploide, e que, por esta razão, por haver duas entidades multicelulares, há alternância de gerações. Sendo assim, o ciclo de vida é haplodiploide. Vamos agora comparar os três ciclos de vida. Eu pus aqui propositadamente todos os ciclos de vida com a parte de cima diplófase, a parte de baixo aplófase e não representei aqui a quantidade de tempo que cada uma destas etapas dura. Porquê? Principalmente por causa do ciclo de vida haplodiploide, em que pode haver todas as possibilidades. E aqui aquilo que eu quero que tu tomes mesmo atenção é que tipo de meiose é que está a ocorrer. O que é que ela está a fazer? Em que células é que ocorreu? Que células é que há haploides? Que células é que há diploides? Que é isso sempre que nos vai permitir saber que tipo de ciclo de vida é que estamos a analisar. Então, vamos lá começar com o ciclo diploide. Então, o que é que eu vejo aqui? Que a meiose ocorreu neste indivíduo multicelular diploide. E a meiose, o que é que deu? Gametas. Então, se a meiose deu gametas, não há aqui mais nenhum indivíduo multicelular, só existe aquele. Então, quer dizer que esta meiose é pré-gamética. A seguir, os gametas vão fazer o que eles sabem fazer, que é a fecundação, forma-se o zigoto, vai ocorrer a formação do indivíduo multicelular diploide por mitoses e diferenciação, e o novo indivíduo vai novamente estar pronto para realizar meiose pré-gamética. Então, ocorrem divisões mitóticas no zigoto, que originam um indivíduo multicelular diploide. A meiose das células diploides, meiose pré-gamética, origina diretamente os gametas, e há, por isso, predomínio da diplófase. Repara, só há uma entidade haploide, que são os gametas. No caso do ciclo diplonte, atenção que, por vezes, os ciclos diplontes correspondem a seres unicelulares. E, portanto, quando eu digo aqui que por divisões mitóticas do zigoto origina um indivíduo multicelular ou mais células diploides. Este mais células diploides, no caso do ciclo de vida, ser de um ser que é unicelular. Ciclo haplonte. Vamos lá ver o que é que se passa com a meiose. A meiose está a acontecer numa célula que vai levar à formação do indivíduo multicelular haploide. Então, se eu tenho um indivíduo multicelular que é haploide, imediatamente elimino o ciclo diplonte. Já não podia ser o ciclo diplonte, mas ainda poderia ser o ciclo haplodiplonte.
Como é que eu faço esta distinção? Lembras-te que acabei de explicar um pouco isso relativamente aos fungos. A distinção vai ser fácil quando eu procurar a existência de duas entidades, no mínimo, que são diploides. O que é que vai acontecer aqui? A partir deste indivíduo multicelular haploide vão se formar os gametas. Sem dúvida que aqui estão eles. Vai ocorrer fecundação. A fecundação forma uma célula diploide. Se este ciclo de vida fosse haplodiploide, esta célula diploide tinha que originar uma entidade também diploide para além do zigoto. Não podemos ter só o zigoto. Se eu tiver só o zigoto como entidade diploide, então este ciclo de vida não pode ser haplodiplonte, tem que ser aplonte. Que é o que se passa aqui neste ciclo de vida. Eu tenho o zigoto e depois vou à procura de onde é que tenho mais alguma coisa. Já só tenho a meiose pós-zigótica. Então, qual é a interpretação que eu faço? É que a única célula diploide é o zigoto. Então, sem dúvida que isto é um ciclo de vida com predomínio da aplófase, em que a meiose aconteceu no zigoto. Então, esta meiose tem que ser classificada como pós-zigótica. E são depois as células que resultam da meiose que vão originar o novo indivíduo. Então, o zigoto 2N sofre meiose pós-zigótica. As células haploides resultantes da meiose dividem-se mitoticamente, originando um ser multicelular ou mais células haploides individuais. Há, assim, predomínio da aplófase. O ciclo de vida haplodiplonte, como estás a ver, é aquele ciclo de vida em que temos que ter meiose pré-espórica, mas em que temos que ter, para além da alternância de fases nucleares que todos eles têm, a fase nuclear azul, diplófase, e a fase nuclear rosa, aplófase, todos têm. Mas a alternância de gerações só tem o ciclo de vida haplodiplonte. Então a meiose é pré-espórica. A seguir, os esporos vão germinar e originar indivíduos multicelulares haploides. Esses indivíduos multicelulares haploides são responsáveis pela formação dos gametas. Os gametas vão fundir-se e originar por fecundação o zigoto. O zigoto vai sofrer mitoses que originam um indivíduo multicelular diploide, que, por sua vez, vai ter condições para, por meiose, originar os esporos. Então, a meiose é pré-espórica, ocorrem divisões mitóticas no zigoto e nos esporos. Então, tanto num caso como no outro, ocorrem divisões mitóticas, que produzem distintos esporófitos e gametófitos, respectivamente. Muitas vezes independentes, outras vezes dependentes. Há todas as possibilidades. Gametófitos dependentes de esporófitos, esporófitos dependentes de gametófitos e esporófitos e gametófitos independentes. Há alternância de gerações. Só aqui é que alterna a geração esporófita com a geração gametófita. Chegamos à verificação da aprendizagem e aqui temos um ciclo de vida que já analisámos noutras lições e que vamos passar agora a usar para responder a outras perguntas. O diagrama da figura 1 representa de forma esquemática estruturas e processos que caracterizam diferentes tipos de ciclos de vida. E agora até podes utilizar esta representação para identificar os vários tipos de ciclos de vida. Vamos classificar o ciclo de vida A. Então, o A é acheio. Acheio, o que é que eu tenho? A fecundação, tudo bem, tenho aqui uma entidade 2N, vai dar uma entidade multicelular. O que é que lhe vai acontecer? Nessa entidade multicelular vai acontecer meiose. E por meiose vão se formar células que depois vão dar uma nova entidade multicelular. Imediatamente o que é que eu estou a ver? Que neste ciclo de vida há duas entidades multicelulares, uma haploide e uma diploide. Ou seja, esta meiose é pré-espórica e neste caso esta célula representa um esporo no ciclo de vida A e este ciclo de vida é o ciclo de vida haplodiplonte. Vamos ver o que se passa com o ciclo de vida B. Começamos na mesma com a fecundação, temos aqui o zigoto 2N e agora vamos seguir para este tracejado aqui com tracinhos. Chegamos a partir do zigoto, vamos chegar à meiose. E a seguir à meiose vamos ter uma célula que por mitose vai dar uma entidade multicelular. Ou seja, que tipo de meiose foi esta? Esta meiose ocorreu imediatamente no zigoto. Então esta meiose é pós-zigótica
E o ciclo de vida B é o ciclo de vida apelonte. Vamos ver o mesmo em relação ao ciclo de vida C, o das pintinhas. Partimos do zigoto, pintinhas, uma entidade multicelular. Pintinhas, ocorre meiose. E agora para onde é que vamos seguir? Para aqui, que são estas duas células que são gâmetas. Então, que meiose é esta? Meiose pré-gamética. Então o ciclo C é o ciclo de vida dipelonte, em que a meiose é pré-gamética. Assim já vai ser muito fácil respondermos já a esta pergunta. Seleciona a alternativa que completa a frase seguinte de modo a obter uma afirmação correta. No ciclo de vida B, a entidade multicelular adulta desenvolve-se a partir de... No ciclo de vida B, que é o do tracejado. O tracejado é este aqui, que a partir de fecundação deu esta meiose, que já identificamos como sendo um ciclo de vida apelonte, porque a meiose é pós-zigótica. Então, a entidade multicelular adulta desenvolve-se a partir de quê? Desta célula apeloide. Então, é de uma célula apeloide. Considerando os momentos em que ocorrem a meiose e a fecundação, nos ciclos de vida de Quercus suber, que é um sobreiro, e de Quercus rotundifolia, que é a azinheira, pode afirmar-se que são plantas, reino plantae, não há muito a saber, que os núcleos dos esporos são diploides. Os núcleos dos esporos são sempre apeloides, não há nada que enganar aqui, esta está logo errada. A meiose é pós-zigótica. A meiose é pós-zigótica só no ciclo de vida apelonte, que não é o caso destes dois seres, que são ambos plantas, ou seja, o ciclo de vida é apelodipelonte. Os gametófitos são apeloides. Sim, todos os gametófitos são apeloides. O esporo dá origem ao esporófito. Não, o esporo resulta do esporófito. O esporófito é que dá origem ao esporo. Então, espero que isto não seja muito difícil para ti e identifiques o C como sendo a única resposta possível.